do Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Amados, pode se sentar? Minha amada esposa, onde ela está? Tem envelope com seu nome aqui, escrito oferta. Para missão. É para pôr para missão? Então tem que colocar no gasofilaço, hein? Coloca ali para mim, Davi. Mas estava aqui em cima, ó. Estava aqui em cima, é que você não colocou lá. Ih, agora deu ruim. Um bom marido aprende que não pode contestar a sua esposa, né? Você né? Não pode dizer que ela está errada, né? Misericórdia, é ruim. Vamos lá. Vamos lá comigo o livro de Levíticos. Nós, domingo não, quarta-feira, nós iniciamos o livro de Levíticos. Ano passado, em 2022, no mês de janeiro, nós trabalhamos sobre o tabernáculo, sobre a tenda do Senhor. E esse mês de janeiro nós estamos falando sobre o livro de Levítico. E, gente, é um livro desafiador, né? E a leitura dele é uma leitura desafiadora também. Então, orem muito pelo pastor Mazinho, pelo irmão Wagner, pela minha vida, que nós estamos ministrando sobre esse livro. E ele é muito desafiador. Falei isso 3 vezes para que você compreenda o tamanho, a profundidade que esse livro nos apresenta. Trabalhar de forma acadêmica não é muito difícil. Difícil é ler cada ponto aqui e falar: Senhor, ministra nas nossas vidas em nome de Jesus. Mas eu quero que você, junto comigo, se coloque de pé. Abre comigo Levítico, capítulo de número 7. Assim como fora prometido na quinta-feira, nós estaríamos trabalhando sobre Jesus, o cumprimento da lei. E vá comigo lá nos 2 últimos versículos, do 37 ao 38. Levíticos capítulo 7, do 37 ao 38, vou ler a minha versão, que diz o seguinte: essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Feche seus olhos, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido, querida. Quando nós falamos do livro de Levítico, 2 coisas saltam em minha mente. A primeira dela é que Deus é santo. Repita comigo: Deus é santo. A segunda coisa, ela é até irônica, porque ela está falando sobre carne queimada, sobre cheiro de carne queimada, gordura na brasa. Me lembra automaticamente de que Deus gosta de churrasco. Repita comigo: Deus gosta de churrasco. Porque nós estamos falando desse ambiente, de que a carne é colocada ali na brasa, o cheiro sobe e aquela vontade de comer churrasco, jandira, vem sobre o nosso coração e Deus sente prazer nesse aroma. Logo, o que eu quero que você faça nessa maravilhosa manhã, que saiamos aqui com o coração transformado, com santidade e com grande e louco desejo de comer uma carne saborosa nessa tarde, porque Levítico nos traz esse entendimento de que Deus gosta de estar à mesa, de estar próximo, onde o sacrifício ali é oferecido aos seus. E é interessante nós lembrarmos isso, porque, como dito quinta-feira, quando nós fizemos ali a nossa ceia, né, aos que não vieram domingo, Deus gosta de ser lembrado no ambiente da mesa, no ambiente da comunhão, onde nós estamos olhando face a face ao outro, onde nós estamos junto das pessoas, onde nós estamos ali como família, como amigos. Tanto que Jesus ele vai dizer: todas as vezes que vocês cearem, façam isso em memória de mim. E quando é o momento da ceia? O momento da comida. Por isso que, em nome de Jesus, a gente possa sair daqui hoje lembrando, ao sentar à mesa, que eu e você, nas nossas famílias, com os nossos amigos, nós temos que ter um coração santo e temos que ter a alegria de estar comendo à mesa, porque esse é o ambiente que Jesus gosta. Comer junto conosco à mesa, ser lembrado no momento mais prazeroso. E como o mundo tem roubado isso da gente, não é verdade?
como o mundo tenta tirar de nós a alegria de estar à mesa com os nossos familiares. E nós pregamos isso no culto, no primeiro domingo do ano, ao qual ministramos a ceia, o prazer de estar em família, o prazer de comer com os nossos, o prazer da comunhão, ter entendimento que o simples café da manhã, no meio de um processo corrido do dia, será um momento mais prazeroso que Eclesiastes nos tenta direcionar. Mas uma coisa interessante no livro de Levítico é que cada sacrifício citado aqui, eu quero dar continuidade, falar um por um, e é certo que hoje nós não iremos terminar na parte da manhã, iremos terminar na parte da noite. São muitas coisas que Deus vai revelando com a leitura do texto, e cada sacrifício aqui mostra para nós que ele não é suficiente. Cada sacrifício mencionado, ministrado, direcionado da parte de Deus para Moisés, mostra para nós que ele não é suficiente, não está completo, não preenche, ainda deixa dentro de nós um vazio, Cida. Mas que vazio é esse, pastor? Como que Deus coloca sobre nós um mandamento, um direcionamento, um sacrifício que aparentemente surge sobre nós um vazio simples? Veja, esse vazio não sou eu que o digo, mas Davi é um dos que assim o mencionam. Há algo que não está completo, há algo que não me preenche. Eu coloco o animal como sacrifício para perdão dos pecados, mas eu continuo mesmo. Eu transfiro sobre o animal o meu pecado, mas eu continuo mesmo. Eu faço as diversas ofertas que assim são colocadas durante o mandamento sobre a lei, mas eu continuo mesmo. Continuo sendo rude, continuo sendo grosso com a minha esposa, continuo sendo um péssimo filho, uma péssima mãe, continuo criando desculpa para céus e terras, eu continuo mesmo, e tem alguma coisa errada. Então Davi coloca algo fascinante. No Salmo 51, verso 16, ele vai dizer: tu não queres que eu te ofereça sacrifício. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Davi tem esse entendimento, essa revelação de que tinha algo que não preenchia, não completava. Do que adianta colocar sobre o animal uma culpa, um erro meu? Como que isso me preenche? Tem algo faltando. Então ele começa a entender que o que Deus quer não é uma entrega de animal, mas é aquilo que eu me torno. Eu preciso ter um coração diferente, uma mentalidade diferente, uma atitude diferente. E quando eu digo para você que a lei aqui não preenche, ela gera uma lacuna, deixa um vazio, ela não nos preenche como um todo, ela está incompleta. E quando eu digo isso, parto do princípio que Jesus vai dizer para nós em Mateus capítulo de número 5, verso 17. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com elas, mas para dar o seu sentido completo. Aperfeiçoá-la. Tirar esse vazio que está dentro do coração de Davi. Tirar esse vazio que está dentro do coração de muitos. Porque parece que no ritual é prático. Você coloca o animal, mas você tem atitudes errôneas logo depois. E aí nós vamos começar a entender agora que é o tema do sermão, Jesus, o cumprimento da lei, o que aperfeiçoa a lei, aquele que veio tirar qualquer vazio que sobra dentro de nós, aquele que preenche, traz sentido pleno aquilo que nos fora colocado em Levítico. Então, para isso, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar pelo primeiro holocausto, primeiro sacrifício que Deus quer que seja feito, que era o holocausto. Essa é a lei do holocausto, no capítulo 1. E o primeiro sacrifício é o holocausto. Verso de número 9 de Levítico, capítulo 1, vai dizer que o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aquele cheiro de churrasco, aquela carne queimada subindo às narinas do Senhor, era algo que agradava a Deus, era um aroma suave ao Senhor. E você só podia fazer os outros sacrifícios, as outras ofertas, a partir da primeira, que é o holocausto. Então, quando aquele aroma sobe, agrada ao Senhor. Então, Levítico capítulo 1 vai trazer para nós como que funciona. Primeiro, trazia-se um animal, um macho sem defeito. Segundo, verso 4 vai dizer que aquele que ali oferecia tinha que colocar as mãos sobre o animal.
Porque colocando as mãos sobre o animal, ele transferia essa perspectiva, esse conceito do pecado sobre o animal. Veja, Levíticos 1, verso 4. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como um sacrifício para conseguir perdão dos seus pecados. Então, pelas imposições da mão, pela imposição de mão, o meu pecado era transferido sobre o animal, para que ele morto, eu pudesse adentrar ao tabernáculo. Mas pastor, por que o animal tinha que ser morto? Então nós vamos lembrar que Levíticos capítulo 1, verso 17, como ministramos na quinta-feira, vai dizer que a vida, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Então, para eu entrar na presença de Deus sem pecado, porque Deus é santo, o animal que sofria no meu lugar. E terceiro, o sacerdote fazia todo esse processo ritual no altar. No altar. Não era fora, no meio, era no altar. Tinha um lugar específico. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quantos aqui têm estômago para ver isso? O animal sendo morto, sendo colocado ali, e ali todo aquele processo do sangue sendo derramado. Ter estômago para isso é para alguns. Talvez os que vêm do interior, ou que têm essa família que estão acostumados a matar porco, essas coisas assim, né? Virar a cabeça de galinha, misericórdia. Mas tem gente que já está acostumado com isso. Para eles é uma coisa que eu vivi na minha infância, pastor. Eu já vi isso. Então para mim não é tão assustador, não é verdade? Porém, tem que ter estômago, né? Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Só que Deus precisa mostrar que o pecado é algo que ele tem nojo. Deus tem nojo do pecado. E porque Deus tem nojo do pecado, o preço era alto. O preço era alto. E é provável que pense: ainda bem que eu não vivo naquela época, ainda bem que essa não é a minha realidade de hoje, eu não preciso passar por isso. Pois bem, eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo de número 12. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao Senhor, ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Você não mais precisa entregar um animal, você precisa se entregar agora como oferta, como sacrifício agradável a Deus. A sua vida, ela tem que ser agradável a Deus. A sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de ver as coisas, a maneira que você lida com as dificuldades da vida, com a vida como um todo, tem que ser algo agradável a Deus. Então, Paulo está dizendo: pela misericórdia do Senhor, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, tenha uma vida consagrada, que a sua vida seja esse aroma suave na narina do Senhor, que quando Deus olha para você, Ele se agrada da sua vida, porque Ele sabe que você quer dar o melhor para Ele. Você entende que a vida, ela tem que ser algo que agrade a Deus. Então, viva uma vida de consagração. E permita-me fazer uma pergunta cuja resposta é óbvia. Quantos aqui querem que Deus caminhe? Quantos aqui querem que Deus caminhe na sua própria vida, na sua vida emocional? Quantos querem que Deus caminhe na sua vida emocional? Quantos querem que Deus caminhe com você no seu casamento, na criação dos seus filhos? Todo mundo quer. Isso é natural, isso é óbvio para dentro de nós. Mas que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida agradável a Deus. Cristo morreu para que nele, a minha vida, a sua vida, seja agradável a Deus. Então, quando eu digo: pastor, eu quero que Deus caminhe comigo no meu casamento. E quando eu digo caminhe comigo, porque Levítico é isso, para eu caminhar com o povo, vocês precisam seguir esses direcionamentos, essas instruções. Como ministrado quinta-feira, esse código de santidade precisa ser vivenciado para que eu caminhe com vocês no deserto. Se eu quero que Deus caminhe comigo no meu casamento, o que eu preciso ser é um homem segundo o coração de Deus, é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, é ser um marido e uma esposa verdadeiro e verdadeira, é chegar e dizer: você errou,
Não naquela, né, homem quando fala assim, meu amor, deixa eu conversar contigo, vamos, toma um cafezinho primeiro, né, que tem medo de virar um leão, misericórdia. Mas o que acontece é que a gente precisa ser verdadeiro, porque um casamento verdadeiro não vive de mentiras. Eu quero que Deus mude meu casamento. Ame o seu marido, seja submissa, como a Bíblia ensina. Pastor, mas a minha esposa, ame a sua esposa, como a Bíblia ensina, que Deus vai mudando ela. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Misericórdia, me dá até medo de falar glória a Deus, né? Veja bem, agora nós temos uma outra leitura, como que o holocausto aqui apresentado para nós não é suficiente. Há um vazio e que somente Jesus vai completar. Como que o holocausto não se tornou suficiente, Carlos? Simples. Veja bem, tem como eu entrar ali no ambiente, colocar o holocausto e fazer o restante da liturgia, de entrar no tabernáculo, de ali, os pães asmos e tudo. Tem como eu entrar no tabernáculo, tem como eu dar início ao papel, ao dia, ao processo do culto, entregando o holocausto em pecado? Tem como adentrar dentro da tenda em pecado? Sim ou não? Claro que sim. É claro que sim. Porque quando a gente olha Arão, os filhos de Arão, eles são mortos, mas os filhos de Eli não. O que isso quer dizer para nós? Eles não respeitavam aquilo que era sagrado. É que a gente acha que talvez vir para a igreja nós estamos literalmente salvos. Está errado esse pensamento nosso. A igreja nos ajuda nessa caminhada, mas quem salva é Cristo, porém Cristo tem instruções. E é por isso que surge um vazio dentro de nós. É por isso que Davi vai dizer, tem algo que está errado. Deus não quer sacrifício, Ele quer mudança de coração. Porque eu queimo o animal, mas eu continuo de qualquer jeito. Eu lavo minhas mãos na bacia de bronze, como nós já aprendemos, mas eu continuo sujo por dentro. Não tem sentido. Tanto que Deus vai dizer em Isaías capítulo de número 1, verso 11 ao 14, o seguinte, o Senhor Deus diz, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Verso 12, quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do templo? Não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me preenchem de nojo, já estou cansado de suportá-los. Sabe aquele crente que coloca a Bíblia debaixo do braço, anda feliz da vida, mas bate na esposa? Aquela mulher que anda com a Bíblia debaixo do braço, com a vestimenta de uma mulher de igreja, mas misericórdia, só sai fofoca da boca dela, não sai nada que é santo, só amaldiçoa, só conta coisa ruim. É isso que Deus está falando. Não vem trazer animal para mim com o coração desse jeito. Vocês trazem e continuam do mesmo jeito. Isso para mim não vale. Por isso que para Deus está dizendo, olha, esse negócio de sacrifício tem um símbolo, tem algo importante, mas vocês estão tratando de qualquer maneira. E aí é interessante que quando a gente para pensar no que a Bíblia começa a nos pontuar, é que não é o que eu entrego, é o que eu me torno no Senhor. É o que eu me torno. Não é estar na igreja e dizer eu estou salvo. É estar na igreja porque eu me torno alguém diferente, eu mudo minha perspectiva. Alguns dizem, não, pastor, eu tenho Deus, eu não preciso de ir para a igreja. Ou, pastor, eu tenho Cristo, estou de férias da igreja. Isso não existe, porque Deus morreu para a santificação da igreja. Como é que eu não vou estar na igreja? Como é que eu não vou ter uma vida na igreja? Como é que eu digo, não, pastor, olha, eu estou salvo porque, olha, eu tenho um dom disso, daquilo, mas não muda o seu jeito de ser. Perdão. Então, vamos comigo. Você consegue entender por que Eita, agora vai, né? Vocês conseguem entender por que não preenche, gera um vazio, ainda não está perfeito? Por que o livro de Levítico não está completo? Porque Jesus é aquele que vai preencher tudo isso.
Ele não veio acabar com a lei, mas ele veio dar o sentido completo do que adianta transferir o pecado para o animal e ficar por isso mesmo. Que adianta colocar sobre o animal um aroma suave ao Senhor se a minha vida é cheia de problemas, mentiras e isso e aquilo, e eu permaneço nesse caminho da perversidade. Por isso, continuo fazendo isso e aquilo. Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é aquilo, mas continuo fazendo isso e aquilo, não bate. O holocausto perfeito, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré, porque nele eu consigo me tornar santo. A verdade é que eles colocavam ali o holocausto, mas eles não tinham um exemplo, porque eles vão dizer, olha, eu sou ser humano, eu tenho as minhas limitações. Essa desculpa valia antes de Cristo. Se você vive nela, você nasceu no tempo errado, porque antigamente até valia. Mas depois que você veio do tempo da graça, isso já não vale mais, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Porque Cristo não culpa a sua natureza humana, Ele controla a natureza humana. E nós também podemos controlar a natureza humana. Jesus vai dizer para nós que Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Podemos vencer os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas coisas que pensamos, que queremos, que sabemos que desagrada a Deus. Ter uma vida de consagração é uma vida pautada em Cristo. Senhor, eu preciso aprender mais, eu preciso saber controlar isso. É ser sincero com você e dizer, Jesus, olha, eu preciso parar com esse vício. É ser sincero, é ser sincero. E em Cristo nós andamos com sinceridade. Eu não consigo entender o crente que diz para mim, pastor, eu tenho problema com esse vício. Pô, irmão, seja sincero, você gosta dele. Não, que isso, não, você gosta dele. Sabe uma das coisas que eu acho fascinante, que na oração do Monte Getsemane, Jesus, ele é verdadeiro. Pai, olha, se você puder, afasta de mim esse cálice. Porque eu, como carne, não quero vivenciar isso. Eu não quero isso. Minha carne não pede por esse sacrifício. Mas se não tiver outro jeito, vamos que vamos. E a gente para pensar... A gente diz, não, eu vou lutar contra isso porque é o demônio que veio sobre o meu corpo. O demônio está me possuindo para eu fumar um cigarro. Eu não vai fazer isso. É você que faz. Eu apontei para você, você não fuma não, né? Misericórdia, só é uma expressão. Mas veja, o demônio não vai te possuir para você adulterar ou para fazer isso. Não, é a carne que nos leva a fazer isso. E aí vem uma tira, uma ironia que uma vez ouvi numa peça teatral, de que o demônio está dormindo, e ele acorda todas as vezes porque todo mundo está culpando ele de algo que ele nunca fez. Porque não é culpa dele, é culpa nossa, a gente não assume isso. Seja verdadeiro, você gosta disso, e por isso que você não está conseguindo, mas assuma que você gosta, e você vai ver que você vai conseguir vencer, porque você é verdadeiro consigo. Por isso que em Cristo Jesus eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Quem eu sou, o que eu quero, os meus desejos, pastor, eu sou viciado nisso aqui, eu tenho problemas com minha vida financeira, assuma isso para Deus, se depara com quem você é, porque o que eles faziam? Coloca no animal e entra. Não, agora não. Cristo quer de nós uma vida agradável, um coração segundo o coração de Deus, como assim Davi vai dizer, uma vida que tem atos de arrependimento, que entende, eu estou errado, estou fazendo de forma incorreta. Por isso que Jesus é o holocausto perfeito, somente nele eu posso me aproximar de Deus. E é isso que Davi vai dizer, tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta. O que o Senhor quer é um espírito humilde, uma vida transformada, um coração quebrantado, um coração tomado de arrependimento. Deus quer um coração novo, e só em Jesus nós recebemos isso. Tanto que em Ezequiel, a Bíblia vai dizer que quando o povo estava voltando para Israel, Deus falou o seguinte, olha, eu já sei que vocês não vão conseguir ter um novo pensamento, um novo coração, vocês vão cair no mesmo erro. Eu sei disso, mas vocês não entendem que a terra que vocês pisam é santa, mas vocês vão voltar do mesmo jeito, talvez com o coração quebrantado. Mas o tempo vai passar e os seus desejos vão vir de novo, a carne vai vir de novo, e tem que matar o velho homem direto, né? A gente sabe disso. E aí Deus vai falar, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer algo então. Já que eu sei que na sua carnalidade, o seu desejo da carne, por causa da queda, não é vir para o meu lado, escolher o melhor caminho. Você sempre escolhe o lado da carne, não o lado do Espírito. Então eu vou fazer algo para vocês. Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus vai dizer, eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Quem vai dar? Deus.
Porque Deus é maravilhoso. Lembra dos adjetivos antes de começar o culto? Deus é bom, misericordioso, Ele é lindo, Ele é cheiroso, Ele é tudo de bom. Por quê? Porque Deus olha para a gente e diz, Ele tem limitações. E nas limitações dele, Ele não vai conseguir. Por isso, eu vou colocar neles um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus olha e diz assim, olha, eu estou cansado das muitas e muitas vezes que eu falei com a Nazaré, mas a Nazaré não muda. Quer saber? Nazaré, eu já entendi as suas limitações. Você tenta, mas não consegue. Eu vou dar algo novo para você. Olha como que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus olha a minha limitação e diz, sou eu que vou dar. Porque se depender de você, misericórdia, você nunca vai chegar no céu. Mas eu vou dar sobre você um coração novo e um espírito novo. E esse coração e esse espírito vai te levar a buscar mais a minha presença. E você vai ter uma vida mais santa, um coração mais obediente ao Senhor. Porque se depender de nós, já era. Mas graças a Deus, pela graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, amado? Meu Deus do céu, isso é bom demais. Se não fosse por essa graça, misericórdia. Vamos lá. Para a gente caminhar para o final, veja, Jesus é o holocausto perfeito, através dele minha vida se torna um aroma suave e através dele me torna um sacrifício agradável a Deus. É somente por Cristo que Deus olha para mim e sente prazer na minha vida. Um cheiro suave sobe. Fala para a pessoa ao seu lado assim, ó, você em Cristo é mais cheiroso. Eita glória, você em Cristo é mais cheiroso. Isso é bom demais, né? Você pode passar todo o perfume, não tem problema. Mas você em Cristo é mais cheiroso. Você em Cristo é mais cheiroso. É mais agradável, uma pessoa boa de se conviver, na verdade. Tem pessoas que para se conviver, você tem que viver meio assim, pisando em ovos. Mas tem gente que é agradável de se viver porque em Cristo é mais prazeroso. Agora, vocês em casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, lembre-se disso. Você vai ser um excelente marido. Uma excelente esposa, mãe, pai, filho, isso e aquilo, se você tiver uma vida de consagração ao Senhor, em que seu pensar, o seu falar, o seu agir esteja para consagrar o Senhor. Logo, o holocausto, ele é necessário, mas não era completo porque ficava um vazio. Agora Cristo traz a perfeição do holocausto. Ele é o holocausto, é aquele que se entregou por amor a nós. Em Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar na face de Deus, confiantes no Senhor. Por quê? Porque eu tenho o aroma de Cristo Jesus em mim. Por isso, eu chego diante do altar do Senhor sem nenhuma dificuldade, mas tomado de uma alegria maravilhosa. Esse é o primeiro holocausto, o primeiro sacrifício. Aí a gente chega para o segundo, que é apresentado em Levítico capítulo 7, verso de número 36. Primeiro, o segundo é a oferta dos cereais, ou a oferta dos alimentos, ou alguma oferta dos manjares. E é importante lembrar que essa oferta é totalmente diferente da oferta que está colocada adiante, que não tem a ver com carne. Nós estamos falando aqui unicamente de farinha fina, manjares, espigas de milho secos e tudo mais. E diferente da carne que dá um churrasco, Deus também gosta de um ambiente de café da manhã onde tem um belo de um pão. Um bolo também, um bolo de pães asmos, né? Bolos asmos, né? Também salgados. Então, essa oferta de cereais já não gera mais um churrasco. Então, quem gosta, lamenta. Agora vai ser somente cafezinho da tarde. A gente tem um bolinho ali, tem um pão árabe, aqueles pães árabes, sabe, que a gente consegue comprar no mercado, aquele sem fermento. Mas aqui tem muitos pontos no capítulo 2, e aqui agora entra a segunda oferta, a segunda sacrifício. Só que no capítulo 2 são tantos pontinhos, eu vou ser bem objetivo com duas questões para a gente caminhar perfeitamente. Há dois elementos aqui que eu preciso que você leia junto comigo. Vá comigo no capítulo 2, lá no verso de número 4. Diz o seguinte, a palavra de Deus em Levítico 2:4. Não use fermento ao preparar qualquer oferta de cereal a ser apresentada ao Senhor. Vá comigo no verso 11. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal e nem mel.
Quem gosta de mel aqui, levanta sua mão. Mel é maravilhoso, mel é maravilhoso. Não use fermento, nem use mel. O fermento, para alguns, simboliza o pecado. Para alguns simboliza o pecado. Jesus, ele mesmo vai dizer que o fermento é como um ensino indesejável. É algo que nós temos que estar atento. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Lá em Mateus 16, Jesus vai dizer: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Para Paulo, o fermento é ilustrado como mal. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, do 6 ao 8, diz: não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício, então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Veja como que Levítico é prazeroso ler e lembrar de textos do Novo Testamento. Ler Levíticos, como aprendemos na quinta-feira, e ler junto com ele o Novo Testamento traz uma clareza muito maior. E aqui Paulo está dizendo, então, que o fermento é comparado como mal. Para com Jesus, o fermento é comparado como os falsos ensinos. E o mel? Por que o mel, então, não deve ser colocado? E aí tem-se uma conjectura de que o mel era um alimento favorito de outros deuses pagãos. Então, em todos os outros cultos pagãos, eles colocavam mel para os seus deuses. Então, Deus disse: ó, aqui não, porque eu sou diferente dos outros. Então, não coloque mel em nada, porque o mel, na outra cultura, nos outros povos, para os outros deuses, são colocados para eles como algo doce. E Deus não quer que haja nenhuma conexão com qualquer substância que também seja sacrificada para outros deuses, porque Deus, ele é santo e ele não gosta disso. Deus é ciumento, ele não gosta que o seu culto seja para outro. Deus não gosta que no mesmo altar tenha outros deuses, Deus não gosta disso. Não é à toa que a gente canta a música do Fernandinho: caia fogo do céu, queima esse altar. Se no teu altar tem Deus e tem outras coisas, o fogo tem que descer e tem que queimar tudo. Posso ouvir um amém? Misericórdia. Não pode haver, Deus não gosta dessa mistura. Por isso, então, eu vou explicar para vocês sobre o fermento e o mel de uma forma prática. Jesus no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Conta que dois homens estão voltando para casa, percorrendo o caminho de Emaús, no caminho de Emaús, melhor dizendo, e ali eles estão conversando sobre os últimos acontecimentos. Então Jesus aparece de uma forma que eles não conseguem entender que era Jesus, e aí Jesus, ele começa a perguntar: o que vocês estão conversando? E aqueles dois homens falam: olha, você não está sabendo dos últimos acontecimentos, do Messias, do homem que se diz Messias, que foi morto, e a situação está assim assada. Os sacerdotes diziam que ele não era, os fariseus diziam que eles não eram, e de fato ele foi colocado sobre a cruz, e ali ele morreu. E Jesus, ouvindo aquilo, ele começa a ensinar aqueles homens que tudo o que aconteceu fazia parte do projeto de Deus. E o tempo vai passando, eles estão caminhando e conversando, caminhando e conversando. Em Lucas 24, no verso 30, vai dizer que quando eles chamaram Jesus com insistência para comer em sua casa, verso 30, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então, eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Eu quero falar sobre o princípio do fermento em cima desse texto. Aqueles homens estão voltando para casa com fermentos de fariseus na mente dele, dizendo que aquele que morreu na cruz, de fato não era Messias, porque Deus não morre na cruz. O Filho, o Messias, não pode morrer na mão de seres humanos. Não tem sentido essa perspectiva, essa leitura que aconteceu. Por isso que Paulo vai falar que
a loucura da cruz, né? A loucura que Deus coloca sobre nós, algo que não dá para entender. A cruz é algo surreal ao nosso entendimento. O Deus que colocou o mundo, a criação, é pendurado por ele. Não tem sentido, é uma coisa assim, é meio complexo, não faz sentido para nós. E ali Jesus se vê direcionado a explicar para eles tudo o que tinha acontecido. Essa preocupação de Jesus com o fermento dos fariseus na nossa caminhada com Deus é de extrema urgência. Ela é tão grande que ela se estendeu também para os apóstolos, e dos apóstolos se estendeu também para os dias de hoje. Os apóstolos vão dizer para nós tomarmos cuidado com os falsos ensinamentos dentro da igreja, cuidado com o anticristo, cuidado com aqueles que ensinam algo totalmente contrário. Ah não, Deus te conhece, Ele satisfaz da tua vida, você foi injustiçado, ah Deus é contigo, continua desse jeito. Isso não existe, não existe. Se a gente pegar pessoas injustiçadas na igreja, e que tem muitos, tem um livro maravilhoso chamado Feridos em Nome de Deus, obrigado, pastor Mestre, Feridos em Nome de Deus, que fala sobre essa convivência de pessoas que foram magoadas na igreja, seja por pastor, seja por líder, seja por membros da igreja, seja da maneira que for. E aí pega disso e diz, não, eu tenho que, continuar desse jeito, Deus, Ele está lá de cima olhando para mim, e parece que a gente esqueceu que quando criança, quando nos magoavam na escola, o nosso pai dizia, vá lá amanhã e vai para a aula de novo. Não é verdade? Mãe, me chamaram disso, fizeram isso comigo. Tá bom, amanhã você vai para a aula do mesmo jeito. Não, eu não quero mais ir, porque sinceramente eu estou magoado. Hoje em dia não. Põe o filho em outra escola. Se não der certo, dê a aula particular ou põe ele em outro lugar. Por quê? Porque a gente foge do conflito, do impacto da vida. E é interessante quando a gente se depara com esse texto bíblico, porque o fermento do fariseu é tentar dizer para nós que nós não precisamos viver uma vida que agrade a Deus, mas que vivamos uma vida que Deus se agrade nela. E hoje, irmãos, até hoje, esse fermento dos fariseus estão nos púlpitos. Essa semana eu vi um vídeo, creio que você também o viu, de um pastor dizendo que as pessoas tinham que pegar a arma e ir para a rua. Misericórdia, que doideira. Não, não é bem assim. Parece que se eu chegar e dizer para vocês que se eu pregar um sermão, um único texto que diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, muitos vão ficar irritados comigo. Eu não preciso amá-lo, mas eu tenho que orar por ele. Eu tenho que orar. Pastor, é difícil, o senhor sabe. Eu sei, é difícil, mas nós temos que orar por ele, porque isso é um mandamento, não é uma opção. É um mandamento. É uma direção de Deus. Queira você gostando ou não, ore por ele. Vai que a sua oração não transforma o coração dele. Amém? Misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. Toca no coração. Então, de qualquer maneira, a perspectiva é que nesse caminho, Jesus está vendo que eles tinham fermentos de fariseus sobre ele. E a verdade é que a religião hoje, irmãos, é assim, olha, Deus sabe. Deus entende. E fica por isso. Essa semana também eu vi um pastor dizendo que nós somos tão importantes para Deus como Jesus. Nós somos iguais a Jesus em mérito de amor de Deus para com o ser humano. Eu falei, misericórdia, mas quem é esse maluco? Aonde ele não leu a Bíblia ainda? Que isso? Mas prega isso, não, mas prega isso com uma facilidade. E tem uma fala bonita, tem um olhar bonito. Se eu fosse bonito como ele, até dava, mas é um cara bonito, bem aperfeiçoado, né? Num local bonito, uma igreja grande, em que ele está dizendo isso, e as pessoas recebem aquilo e vão para casa e falam, meu Deus, Deus me ama igual a Jesus. Nossa, eu sou tão importante quanto Jesus, eu estou no mesmo nível de Jesus. Os fermentos dos fariseus estão aí por todos os lados. Por isso que na oferta dos cereais, dos manjares, a construção, o colocar a oferta no fogo, era para que você compreendesse que o fermento faz crescer rápido. E nós estávamos falando isso em Provérbios hoje, não tem caminhos que cortem, não tem algo que vai, pastor, vai por esse lado que você vai adiantar 30 anos da sua vida. Não existe isso. Isso é mentira. É um processo. Caminhar com Deus é um processo.
que diariamente nós vamos crescendo. Por isso que a melhor maneira de eu vencer o falso evangelho que o fermento dos fariseus coloca sobre mim, a ideia de que tudo é amor, de que tudo é hedonismo, faz o que você bem quiser, Deus é bom mesmo, vive a vida de uma forma maravilhosa. Já pregamos sobre isso no primeiro domingo, não vou continuar, mas de qualquer maneira, todo isso, todo esse ensinamento, Deus precisa tirar de nós. E quando Deus coloca o holocausto, a oferta de cereais, nessa maneira, não coloque fermento, para que você compreenda que comigo tem que ser dia após dia, é um processo. Para caminhar comigo, para ter intimidade comigo, é um processo. E quando Jesus se depara com aqueles dois homens, o que ele está vendo? Homens que vivenciaram com Jesus, mas que foram colocados sobre eles fermentos de fariseu, e Jesus precisa no caminho ir tirando todo esse fermento, explicando as coisas para eles compreenderem a verdadeira revelação de quem Cristo era. Então eu preciso caminhar com Jesus, ouvir a voz dele, entender suas palavras, porque há muito fermento na nossa religião, muito. É somente pela palavra que eu vou aprendendo diariamente o que eu preciso viver, fazer e discernir. Como dito de manhã, caminhar com Deus, ler a Bíblia, é o mesmo ato, ler a Bíblia todos os dias, ter uma devocional com Deus, é permitir que o Espírito faça conosco a mesma coisa que fazemos ao fazer o feijão. A gente pega o pacote de feijão, coloca ali e separa o que é bom, o que é ruim. O que é bom a gente coloca na panela e vai ficar maravilhoso. O que é ruim a gente tira. Mas se você com pressa pegar tudo e colocar, vai sair pedacinhos ruins e pedacinhos bons. Por isso que a Bíblia vai tirar de nós aquilo que é fermento e vai nos colocar numa caminhada de construção com o Senhor. Logo, eu e você precisamos entender que somente em Cristo Jesus nós vamos ter a verdadeira revelação de quem o Pai é. Não é por meio do que os outros falam, ou até eu posso errar aqui no altar, mas o que vai te revelar a verdade é a sua intimidade com Deus. Por isso, leiam a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia. Não espere que todas as vezes o pastor vai falar algo que seja 100% certo. Talvez na minha emoção eu possa errar em alguma coisa, e de fato eu erro. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que quando Jesus fala em Apocalipse que uma igreja maravilhosa lia a palavra, discernia, via se era isso de fato ou não, essa igreja foi elogiada. É ótimo quando você chega em casa e lê o texto do que foi ministrado, ou ouve o sermão de novo para aprender e ver o que há, o que não há. Porque, irmãos, a gente não pode pegar um livro e ler ele e dizer que aquilo tudo é verdade. Porque se a gente fizer isso, vão ter muitos livros que vão dizer que a alegria está no prazer da vida, no fazer isso e aquilo, quando na verdade nós sabemos que somente Jesus pode preencher o vazio dentro de nós. Por isso, Levítico te lembra que nós temos que andar em santidade. O fermento ele vem e ele coloca falsos ensinamentos para nós. Diga à pessoa ao seu lado assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Agora, lendo o texto de Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, aonde que nós podemos colocar o princípio do mel? Isso aqui é fascinante. Veja que curioso. Jesus, quando chega na casa daqueles homens, ele senta à mesa. Lucas 24, verso 30 vai dizer que quando ele sentou à mesa com eles, ele pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí, naquele momento, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Veja, quando Jesus repartiu o pão, foi aí que eles falaram: opa, eu sei quem ele é. Existem pessoas querendo contemplar Jesus, ter revelação de quem é Jesus, em lugares que Deus nunca vai se revelar. Existem pessoas achando que podem encontrar Jesus, ter revelação plena de quem é Jesus, em lugares que ele nunca vai estar. Uma coisa é dizer: pastor, eu estou indo para um evento que é mundano, para uma única coisa, para evangelizar.
E aí evangelizar é chegar e evangelizar, não é chegar e dançar ou chegar e beber alguma coisa, não. É chegar e evangelizar, estar em um ambiente para evangelismo. Isso é uma coisa. Ali Deus revela o seu poder, a sua graça. Outra coisa é você estar em um lugar e dizer, pastor, eu estou indo para o funk porque ali Deus vai se revelar a mim. Pastor, eu estou indo para a bebedeira porque lá Deus se revela a mim. Pastor, eu estou andando com pessoas drogadas porque eu sei que Deus se revela a mim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Isso aí também tem a ver com fermento. Deus se revelou, Cristo se revelou no compartilhar do pão. Em algo que ele, num ambiente que ele quer ser lembrado, familiarizado. É na comunhão que ele ali se revelou. Esse que é o ponto. Entre dois homens que estavam ouvindo a sua palavra, ouvindo suas explicações, no partir do pão, na adoração, na palavra, Deus se revela. E às vezes a gente quer que Deus se revele em coisas que ele não vai se revelar. Não se revela. Não se revela. Ah, pastor, eu vou na praia hoje que Deus vai se revelar. Cheio de mulher, cheio de homem ali, vai se revelar onde? Tua carne vai ver outra coisa, Deus não vai se revelar ali. Ah, não, pastor, eu vou buscar Deus para se revelar nessa, sei lá, nessa luta de UFC. Deus vai se revelar para mim aqui. Você está entendendo? Deus se revela no seu lugar, no seu ambiente. Tem lugar melhor para conhecer o teu noivo, melhor, o teu marido, do que na própria casa? Não é isso que a pandemia revelou para a gente? Que muito casamento terminou porque trabalham os dois o dia inteiro, chega em casa, se conhece, mas ficar o dia inteiro junto já é uma dificuldade. Tem gente que não conhece o marido no momento de dificuldade, porque tudo vai bem, mas quando vem dificuldade, descobre como é que é, fica assustado. Tem gente que não se conhece, mas você só vai ter conhecimento pleno na convivência do dia a dia. Como é que eu quero que Jesus se revele a mim? Através da convivência com Ele, através da igreja, através da célula, através da leitura, através de uma canção, através da oração. É assim que Jesus se revela. Logo, o mel traz a perspectiva do que era doce. Ah não, você vai encontrar Deus aqui nesse ambiente. Esse ambiente de festa, de disso e daquilo, de hedoísmo. Aqui Deus se revela. Papo furado, papo furado. É que nós temos que aprender a fazer uma leitura quando se fala sobre o sacrifício, que não pode colocar mel, porque tem gente querendo dizer que Deus está em tudo, quando Deus nunca está em tudo. Deus é santo, e se Ele é santo, Ele não está em todo lugar. Eu posso ouvir um amém? Deus não está em todo lugar, irmãos. Desculpa essa exortação, nem devo pedir desculpa, né? Mas essa é uma exortação séria. Deus não está em todo lugar. Não espere achar Deus em qualquer lugar, porque Ele não está. Deus tem nojo de pecado. E a gente querendo dizer que Deus está em todo lugar. Isso não é verdade. Por isso que no texto mostra para nós que o holocausto, mesmo sem fermento, mesmo sem mel, não era completo, não era perfeito, não estava ali preenchido. Por quê? Porque tinha gente que não colocava o fermento, não colocava o mel, mas procurava a doçura do mundo em outros lugares. Procurava ter uma vida rápida em outros lugares, enriquecer por meio de roubo. Querer ter sabedoria, sei lá, de qualquer outra maneira, querer ter entendimento da coisa por meio de práticas de adoração. Você se lembra quando Elias chega diante do rei e fala para o rei Acabe, olha, Deus mandou dizer que não vai chover. Por quê? Como eu já dito, porque a esposa do rei Acabe, Jezabel, estava fazendo o povo adorar o Deus Baal, e o Deus Baal tem a ver com a geografia, com o clima. Então eles faziam, adorem Deus Baal, que vai chover e o plantio vai ficar em perfeitas condições. E aí Deus falou, gente, você esqueceu que eu que sou o Deus do tempo? Pô, foi eu que criei o sol, eu que criei. Vocês estão doidos, que negócio é esse? Mas Deus, o seu povo inteiro está fazendo isso. Então pode avisar que vai parar de chover, eu quero ver eles orarem para Baal, para ver se Baal vai responder eles. Pode avisar lá que não vai chover até que eu dê minha palavra. E lá foi aquele grande profeta para dizer para rei Acabe, olha, não vai chover. Para que você aprenda que o Deus que nós servimos é santo. E no altar dele, ele não permite adoração a outros deuses. E porque ele não permite, você vai aprender a ser dependente unicamente de Deus. E parar de fazer adorações a falsos deuses. O fermento é isso, o mel é isso. É colocar no altar do Senhor, na sua vida com Deus, coisas que não pertencem a Ele. E, irmãos, assim como no caminho de Emaús, eles vão ouvindo a palavra,
vão andando e vão aprendendo, vão andando, vão aprendendo. Chega o momento de sentar à mesa, quando eles têm revelação de quem Jesus é, a vida dele é doce. Eles falam assim, meu Deus, era Jesus do nosso lado o tempo todo, e só agora a gente entendeu isso. Só agora a gente entendeu isso. Alguns já entendem quem é Cristo, porque já está caminhando com Ele faz tempo, sem fermento, sem caminho rápido, somente na leitura da palavra, sendo transformados por ela. Mas tem gente que só vai entender a grandeza de Cristo no processo. No processo. Ou quando Ele então decide se revelar a nós. É quando você caminha no meio de uma dificuldade e você fala, ó Deus, ó céus, ó terra, isso e aquilo, mas aí quando você se coloca em posição de oração e aquilo se resolve, você vai falar, caramba, foi Deus que me colocou nesse caminho para que eu pudesse ser dependente dele. Ali eu entendo quem Deus é, ali Deus se revela para mim. Mas eu creio em nome de Jesus, que nós vamos ter revelação de quem Jesus é, antes mesmo de chegarmos à dificuldade, amém, amados? Porque se a gente tem essa revelação antes da dificuldade, a gente aprende a passar por ela com muito mais discernimento, muito mais sabedoria e muito mais maturidade. Por isso, quando aqueles homens ouvem a palavra, quando eles comem com Jesus, e eles olham e falam, Jesus, agora a gente entendeu que no caminhar, dia a dia, fala por fala, sem fermento, sem avançar, não, palavra por palavra, a gente compreendeu que o nosso coração queimava dentro de nós. E não só isso, quando ele reparte o pão, a gente entende que Deus se revelou aqui, na mesa com a gente, na comunhão com a gente. Então, irmãos, eu quero concluir esse sermão dizendo para vocês que esse holocausto, mais uma vez, também, o holocausto e os cereais não completava por um todo, não era perfeito, faltava algo. Faltava Jesus para completar e trazer perfeição a tudo isso. Jesus é para nós o bem mais precioso, porque se não fosse por Ele, amados, misericórdia das nossas vidas. Eu sempre aprendi que eu nasci condenado para o inferno por causa do pecado, mas Jesus me tirou disso e me colocou na direção do céu só por causa dele, pelo amor que Ele tem por mim e pelo amor que Ele tem por você. Então Jesus é o que aperfeiçoa tudo. Jesus traz um novo entendimento, Jesus me faz ter uma vida mais saudável, Jesus me faz entender que caminhando com Ele, eu vou crescendo com Deus, eu vou aprendendo diariamente a Bíblia, eu vou aprendendo diariamente o que é oração, o que é ter discernimento, como lidar com a minha carne, ser verdadeiro comigo mesmo, com Jesus, eu vou aprendendo o que é a doçura nas dificuldades, quando eu completo, como diz aquela música pentecostal, a minha vitória tem sabor de mel, tem uma doçura nisso, tem algo doce no final dessa história toda. No final eu vou conseguir contemplar coisas que eu nunca imaginei. Talvez possamos lembrar de José quando ele sai daquela prisão e onde ele passa agora como governador, músicas tocam, pessoas se ajoelham diante dele e ali ele se coloca num posicionamento de que ele antes era um menino, ele era um presidiário, agora ele é um governador, onde as pessoas reverenciam ele. Então há de chegar um momento de fato que eu e você na caminhada com Deus vamos experimentar a doçura dessa vida, irmãos, e isso só conseguiríamos contemplar com Cristo Jesus e mais nada, somente com Cristo e mais nada. Por isso, Levítico é um livro fascinante, que nos traz a memória de que todos esses rituais gerou um vazio dentro de alguns, não compreendeu, não preencheu, e ainda assim tem muitos de nós achando que vir à igreja, ou isso, aquilo, nos faz estar plenamente completos, mas não é verdade. Quem nos preenche, quem nos completa, tira o vazio da nossa existência, é Jesus Cristo de Nazaré. E por isso, irmãos, ao iniciar o culto, a palavra eu disse que o meu desejo essa manhã é que você saia com o coração quebrantado, um coração transformado, um pensamento diferente e sempre saia com essa perspectiva e que a mesa Deus se revele a você. E que a mesa Deus se revele a você. Então, nessa manhã eu convido vocês a pensarem nisso. Sou da igreja, faço as minhas liturgias, que é orar de manhã, orar no almoço, orar na janta, ler a Bíblia, orar, mas eu continuo mesmo? Eu continuo mesmo? Não venhamos cometer os erros que eles cometeram, de fazer tudo e continuar o mesmo.
Em Jesus nós temos o maior exemplo de que podemos orar, podemos cumprir os nossos, manter os nossos compromissos com o Senhor e ter um coração diferente. Porque o que Deus quer é alguém, é um filho e uma filha, um homem e uma mulher com o coração quebrantado. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Coração quebrantado. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que colocou sobre nós um coração bondoso, agraciado, não preso em coisas passadas, não preso e com cara ruim, não. Deus colocou sobre nós graça maravilhosa e isso para nós é especial. E, em nome de Jesus, que a mesa a gente saiba compartilhar, a gente saiba ser feliz, a gente tenha prazer no comer, porque esse é o desejo de nós, de Deus para nossas vidas. Se coloque de pé, feche seus olhos junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã maravilhosa te agradecer, Pai, pelo teu amor, te agradecer, Senhor, pela tua graça, te agradecer, Senhor, porque quando nós olhamos para o livro de Levíticos, rituais que estão sendo apresentados, sacrifícios, as ofertas que estão sendo apresentadas, nós começamos a nos questionar se também não fazemos o mesmo. Oramos, buscamos, falamos, vamos para a igreja, mas será que o nosso coração é mudado? Será que a nossa vida é transformada? Será que nós conseguimos pedir perdão? Será que nós conseguimos colocar o nosso orgulho na parede e tirar ele? Será que nós somos sinceros conosco? Senhor, nós precisamos parar e pensar que ali faziam-se ofertas para agradar o Senhor, e nós estamos aqui na tua casa, somos dizimistas, ofertantes, nós oramos, temos isso, aquilo, somos líderes, aquilo, mas nós escolhemos do nosso jeito. Aonde está a mudança, Senhor? Porque o que o Senhor quer é um homem segundo o coração de Deus, sermos como Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que o Senhor quer de nós é uma mente mudada, é uma mente consagrada, é uma vida consagrada, é viver de acordo com a tua vontade, Senhor, e nós precisamos questionar isso. Assim como foi dito pelo pastor Mazinho no louvor, Senhor, reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa casa, reina sobre os nossos sentimentos. Pai, não nos permita, em nome de Jesus, agir de forma errônea. Nós somos homens e mulheres que sabemos que a vida tem seus desafios, as coisas geram dificuldades, mas nós vamos estar ali, Senhor, levantados, ali em pé, Senhor, pelo Teu Espírito, caminhando, e certo que nós iremos avançar mediante a Tua Palavra. Ao caminhar contigo, ao crescer contigo, não nos permita que os fermentos dos fariseus venham sobre nós e mude o nosso entendimento da Tua Palavra, que possamos ler mais, buscar mais, orar mais e pedir, Senhor, me ensina, me explica, eu quero Te conhecer mais, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, não aceitar que Deus se revela em lugares que não é onde de fato o Senhor se revela. O Senhor se revela em lugares que está familiarizado, Senhor, é na igreja, é no repartir o pão, é ali no quarto orando, buscando as coisas em oculto, Senhor, buscando as coisas sobrenaturais. O Senhor se revela ali, o Senhor não se revela na rebeldia, na mentira, na prostituição, o Senhor não se revela em lugares impróprios, o Senhor se revela aonde é reverenciado. E, Senhor, esse é o nosso tema, Senhor, uma igreja com um ambiente de temor, onde o Senhor é reverenciado. E coloque sobre nossos corações, Senhor, sobre nossas vidas esse desejo. Senhor, nós queremos fazer tudo para Ti, mas com o coração quebrantado, com o coração tomado de fé, com o coração cheio de querer mais de Ti, com o coração buscando mais da Tua presença. Coloque, Senhor, em nós mais uma vez o fogo do Teu Espírito, o desejo pela Tua Palavra, assim como a corça anseia pela água, Senhor, nós queremos ansiar, Senhor, pela Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Assim nós oramos e todo mundo diz amém.